Gravação, então. Bom, pessoal, a maioria de vocês já me conhece. Meu nome é Bruna Pisa, sou presidente do NIO, Instituto de Compliance, e esse é o nosso Observatório da Integridade. É um projeto criado e destinado com exclusividade aos nossos associados, mas que hoje, dada a relevância do tema, abrimos para que todos nós pudéssemos, então, trazer alguns convidados e, assim, contribuir ainda mais para a disseminação da cultura da integridade. Então, para aqueles que acabaram de se associar ao nosso instituto, nós temos pessoas novas aqui, e também para aqueles convidados que nos acompanham hoje, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que todos apreciem o nosso encontro de hoje e que participem de todos os nossos encontros do Observatório da Integridade. E você, convidado, eu quero, então, dizer para que você venha fazer parte do NIO, Instituto de Compliance, se associe, basta ir até a nossa página www.newcompliance.com.br, clique em contato e deixe uma mensagem informando que quer se associar. Uma outra opção é acessar o nosso perfil no Instagram, @newcompliance, e deixar uma mensagem. A nossa equipe entrará em contato com você, tá certo? Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que está disponível no nosso site o artigo publicado pelo nosso associado Danilo Baliza, intitulado Compliance Empresarial e a Lei de Liberdade Econômica. Parabéns aí ao nosso associado, confiram o artigo e acompanhem as nossas publicações. No nosso último encontro, nós tivemos a oportunidade de trabalhar temas diversos em grupos separados, no intuito de contribuir para a evolução profissional de cada integrante. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Nós estamos em ano eleitoral, próximos às eleições de 2020, que já acontece de forma totalmente diferente dos anos anteriores, em razão do momento de excepcionalidade que estamos vivendo, e, portanto, não poderíamos deixar de tratar do tema compliance eleitoral. E apesar de muito se falar sobre compliance eleitoral, o certo é que poucos de nós temos a oportunidade de atuar nesse setor. Acho que a grande maioria aqui acaba atuando em empresas ou até mesmo no compliance público, mas eu vou além. Para a grande maioria, é difícil até mesmo vislumbrar a efetiva adoção do compliance no universo da política. E eu acho que isso se deve ao fato de que estamos distante mesmo, a grande maioria aqui está distante desse universo da política, mas sem dúvida alguma é consenso de todos nós que alguma coisa precisa ser feita, né? O compliance como vetor da integridade, como agente modificador de culturas organizacionais, ele se apresenta como um forte aliado no combate à corrupção e certamente ele é um excelente caminho a ser seguido. E hoje, para tratar com brilhantismo sobre o assunto, eu tenho a honra de anunciar nosso convidado Daniel Monteiro, que é advogado eleitoralista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre, doutorando pela Universidade Federal do Paraná. Daniel, é um prazer ter você aqui conosco no nosso Observatório da Integridade. Eu quero passar a palavra para o Daniel, dizer que é um prazer imenso. Eu sei que a nossa noite vai ser muito proveitosa e eu vou ficar aqui, assim como todos, admirando muito e tentando absorver ao máximo todo esse conteúdo que você tem para nos passar. Pessoal, fiquem à vontade para isso, depois o professor Daniel vai reforçar, mas se quiserem comentar, se quiserem fazer alguma pergunta, o observatório é nosso, a casa é nossa, vamos aproveitar o momento e tentar absorver aí ao máximo do que o professor Daniel tem a nos passar. Tá bom? Obrigada, professor Daniel, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa poder estar aqui conversando com vocês sobre um tema que muito me interessa, que me dá muita alegria, né? Muito prazer em comentar, que é o tema do compliance. Portanto, eu já agradeço, Bruna, me permita chamar assim. Há poucos dias eu lhe conheci, mas já temos aí uma empatia, né? Em razão do tema que nos fomenta tantos debates, tantos interesses.
E eu lhe agradeço pelo convite, né? Agradeço realmente por esta oportunidade. Gostaria aqui de cumprimentar todas vocês que estão nos assistindo e que posteriormente irão nos assistir também. Também deixar os parabéns pela iniciativa da criação do Instituto de New Compliance. Sem dúvida nenhuma, uma iniciativa muito oportuna, muito relevante, né, para aperfeiçoar o nosso país nas mais diversas áreas. E, é claro, dizer que, com todas vocês aqui, nós ficamos muito empolgados, porque, de fato, tratar de compliance com esta chamada interdisciplinariedade, né, com esta aplicação, com essas visões que, como bem disse Bruna, a amplitude com que o compliance pode ser utilizado na área empresarial, na área pública, na área eleitoral, na área criminal, enfim, partindo inclusive para o tributário, para a área de contabilidade. De fato, é um nicho de mercado e, ao mesmo tempo, uma necessidade da sociedade brasileira cada vez mais investir no estudo, na pesquisa, no debate, nas conversas sobre o compliance em suas mais diversas aplicações. Então, por isso e por tantas outras conquistas em pouco tempo, o Instituto está de parabéns, né? E já considere aqui o mais novo, né, associado, né, já ali nos bastidores, já me informando de como me associar e poder também aprender muito com vocês, né? E por falar em aprender, hoje é um dia muito especial para todos nós, né, que escolhemos o sacerdócio da docência, né, de ser professor, o dia do professor. Hoje, muito mais aqui como um aluno de compliance, né, do que mesmo como professor, mas, de todo modo, deixando aqui já os meus parabéns a todas as professoras e todos os professores do Brasil. Sem dúvida nenhuma, vocês são o presente e o futuro do nosso país, e a sociedade ainda acredita muito em vocês. Então, são com essas palavras que eu já inicio aqui os meus agradecimentos e também inicio a minha fala sobre esse tema que eu, ao ser convidado, né, tentando buscar também algum tipo de, vamos dizer, aplicabilidade prática, eu já incluí também o subtema, né, o compliance eleitoral, como um aspecto competitivo, né, como algo que vai trazer um diferencial nas eleições que já estão em curso, né? Hoje, dia 15 de outubro, nós temos exatos 30 dias das eleições, né? Então, essas eleições que, como disse a Bruna, muito diferente, né? Tudo muito diferente, mas, é claro, também com o compliance exatamente se destacando como uma técnica, né? Como ferramentas que são extremamente úteis exatamente esses momentos difíceis, de grandes polêmicas, de grandes turbulências no direito. O compliance cada vez mais surge como uma medida muito segura para guiar todos nós nessas diversas áreas. Então, meus amigos, minhas amigas, eu já inicio aqui a minha fala, né? Eu acho que a Bruna aí, eu não sei se ela está com alguns slides, mas se fosse possível fazer a projeção, já partindo ali para o terceiro slide, nós teríamos essa primeira noção do que é o compliance, né? Já aí destacando essa noção geral, né? O compliance como esse conjunto de técnicas que promove a conformidade de instituições, empresas, pessoas com as regras que eles são aplicáveis, prevenindo, identificando e solucionando irregularidades. E aí eu tive até a oportunidade de ver alguns vídeos da Bruna também, e ela bem lembrava, né? O compliance estar em conformidade, né? Estar em compliance é estar em conformidade. Então, essa noção geral, né, de compliance é colocar em conformidade esses personagens, essas instituições, né? E aí, mais à frente, nós vamos ver também que o objetivo, obviamente, é de dar mais segurança e credibilidade a essas instituições. Num paralelo rápido, nós tivemos o compliance nascendo no mundo corporativo nos Estados Unidos, né? E rapidamente sendo incluído aqui no Brasil em razão da lei anticrimes, né?
e rapidamente também se expandindo para outras áreas, como eu já citei ali no início da minha fala, né? Nós tivemos aqui a oportunidade no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, do qual eu faço parte, de criar um grupo de pesquisa em direito eleitoral e lá, de maneira pioneira, estudar como esse compliance, entendido de uma maneira geral, poderia ser adaptado para a realidade do direito eleitoral, né? E aí, desde 2007, que nós dentro do grupo, passamos a sugerir algumas espécies, né, de compliance na área eleitoral, em que pese, como já disse, haverem aí vários compliances, digamos assim, adaptados a outras áreas, empresarial, do direito público, né, do direito administrativo. Então, nós tivemos aí essa ousadia, digamos assim, de tentar, vamos dizer, trazer uma abordagem eleitoral. E claro que não podia ser diferente, nós partimos de uma abordagem constitucional, com premissas constitucionais para validar como essa técnica tão importante no mundo corporativo, no mundo tributário, no mundo contábil, no mundo empresarial, pudesse ser um fator decisivo de melhoria do sistema democrático e eleitoral aqui no país, né? Então, na sequência aí, Bruna, nós temos dentro desse contexto, né, o contexto, obviamente, de muitas alterações normativas e jurisprudenciais, né? Agora mesmo nós tivemos aí a aprovação de um marco, né, que modifica várias relações no que diz respeito ao mundo da internet, né, e como as empresas e as pessoas devem se relacionar. Então, isso demanda toda uma série de adaptações, de correções, de preventividade, né, de conformidade com esta nova realidade. Isso só para exemplificar essa alteração, fora outras tantas, né? E vamos ver, já lembrando aqui um pouco a realidade eleitoral, mesmo alguns de vocês não sendo da área, mas dá para perceber, né, que o mundo do direito anda muito tumultuado, né, muito instável, né, significa muita insegurança jurídica, seja pelo volume constante de novas leis, como também das mudanças jurisprudenciais, né? Então, tudo isso demanda que as empresas e instituições se adequem a esse mundo tormentoso e para que eles tenham ali dentro de um planejamento, dentro de uma estratégia, vamos dizer assim, até mesmo competitiva, se adequem o mais rápido possível a essas mudanças. Afinal de contas, quem mais rápido e melhor absorver essas mudanças estará melhor preparado para enfrentar os desafios nesses novos mundos, nessas novas realidades normativas e jurisprudenciais, né? Então, o mundo do direito eleitoral não foi diferente, né? Já é típico dele essas novidades eleitorais, né? A cada eleição nós temos polêmicas diversas, e esse ano foi apimentado com a pandemia do Covid, que praticamente fez algo histórico, que é o adiamento das eleições, né? Mas também, ao mesmo tempo, a sociedade e as instituições funcionando de maneira eficiente, né, e dando respostas também, tanto normativas como jurisprudenciais, rápidas, né, porque também a celeridade é uma marca do direito eleitoral. E, portanto, nós temos, como eu irei falar, um compliance eleitoral que precisa ser igualmente célere, igualmente eficiente, né? Então, como eu havia dito, né, o compliance eleitoral, a adaptação do compliance para a seara eleitoral parte dessa premissa constitucional, não poderia ser diferente. No ramo do direito eleitoral, se é que se pode falar em ramos, né, tudo é um sistema jurídico único, mas a Constituição estabelece o princípio maior do Estado Democrático de Direito, e como todos nós temos acompanhado, governo após governo, desde a Constituição de 88, muitos têm sido os desafios que a nossa jovem Constituição de 1988 tem enfrentado para implementar esse Estado Democrático de Direito. E vamos ver que este princípio será auxiliado, né, por esta nova técnica do compliance eleitoral. Outro fundamento essencial é, óbvio, a soberania popular, né? Todo o poder emana do povo. Então, este é um núcleo da nossa democracia. Se a ideia do compliance eleitoral não for concebida
senão para promover a soberania popular, o Estado Democrático de Direito, ela simplesmente está distorcida, ela não terá sua utilidade máxima a qual se propõe. E aí, na sequência, obviamente, nós vamos também entender finalmente esse conceito de compliance, né? E aqui, de logo, vocês vão perceber um conceito amplo, né? Um conceito de compliance eleitoral, portanto, não só para eleitores, não só para candidatos, não só para partidos, mas esse, vamos dizer, um compliance lato sensu, né? Então, na evolução das nossas pesquisas, nós propomos esse conceito mais amplo, onde esse compliance eleitoral é composto por esse conjunto de ações direcionadas a candidatos, partidos políticos e cidadãos também, para ajudar a fazê-los cumprir as normas eleitorais e partidárias, prevenir e corrigir irregularidades, proporcionando-lhes segurança jurídica e maior credibilidade, sempre promovendo a soberania popular. É óbvio que este é um conceito que nós colocamos de maneira analítica, incluindo aí os principais aspectos, mas, por óbvio, que ele comportará subdivisões, né, dentro de cada realidade a depender do destinatário, né? E aqui eu já vou perguntando a vocês aí, né, vocês já podem irem respondendo ou até também pedindo a palavra, né, que é uma conversa, um bate-papo, e já vou perguntando a vocês como é que está as eleições na cidade de vocês, né? O que é que está acontecendo aí na sua cidade que tem chamado bastante atenção, e eu tenho certeza que tem alguma coisa e que poderia estar relacionada ao compliance eleitoral, que talvez pudesse até ser resolvido ou evitada pelo compliance eleitoral. Então já fica aí, Larissa, por exemplo, essa reflexão para você também já nos ajudar a debater agora ou mais à frente, tá? Então vamos lá. Seguindo aqui, nós temos, vamos dizer assim, o que consiste essas ações do compliance eleitoral, né? Então, basicamente, é informar, conscientizar, treinar, prevenir, corrigir, planejar, né? Verificar e concretizar o cumprimento dessas normas quanto aos seus destinatários. Então, vejam, mais adiante, vocês irão perceber que esse compliance ele pode ser usado tanto antes, durante e depois das eleições, né? E que isso é muito importante, que o partido, por exemplo, antes de iniciar a disputa eleitoral, antes da linha de largada, que aconteceu recentemente no dia 27 de setembro, antes de chegar na linha de largada, há uma série de requisitos que o próprio partido precisa cumprir para que ele consiga dar a largada na competição eleitoral. E da mesma forma os candidatos, né, com as chamadas causas de elegibilidade, né, que são condições para ser candidato, vamos dizer assim, de uma maneira mais resumida, e também evitar os impedimentos, né, a famosa lei da ficha limpa, o professor Marlon Reis, lá um dos seus idealizadores, a lei complementar número 135, que trouxe a lei da ficha limpa, que é um filtro, né, uma peneira ali dos candidatos que eventualmente tenham problemas na justiça, como, por exemplo, condenações em segundo grau, tem sido um dos motivos para retirar esses candidatos. Então, antes que o processo eleitoral inicie, de fato, é preciso aplicar esse compliance eleitoral, né? Deixando o partido apto a concorrer à eleição, os seus personagens, né, os seus candidatos, e vamos ver também que o eleitor, sim, o eleitor e a eleitora, né, o cidadão, ele também pode se submeter a uma espécie de compliance, né, para esses cidadãos. Ele precisa entender também que, como destinatário da norma, ele é também um agente decisivo dentro desse processo democrático, né? Então, por exemplo, né, não vender seu voto, não divulgar fake news, né, não promover, por exemplo, a transferência ilícita, né, de eleitores ou seu próprio domicílio para um local onde você não tem os vínculos, né, legais. Então, uma série de aspectos, tanto criminais como também de ordem civil, né, podem ser e devem ser orientados em relação ao candidato. E, nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral, já desenvolve uma espécie de compliance eleitoral muito voltado para os cidadãos e cidadãs do país.
como eu disse, Daniel, tem queria só partidos fazer um políticos. comentário. Não, Você vamos falou lá. agora há pouco que os partidos podem, antes mesmo de lançarem as candidaturas, né? Eles fazem aquele primeiro filtro com base aí na lei da ficha limpa, verificam lá as condições de elegibilidade. Isso. E aí eu estava me lembrando aqui de algumas propagandas eleitorais de alguns candidatos bem E alguns memes, né? caricatos, memes, né? E aí eu estava aqui pensando, ok, ele até pode preencher lá os requisitos e pode passar por esse filtro, mas de repente faltou aí o que a gente faria lá no privado, nas organizações, que seria aquele background check, ou mesmo verificar qual é a reputação, qual é o posicionamento no mercado, né, daquele parceiro. E aí está faltando, de repente, os partidos promoverem essa investigação prévia também, ou seja, e além também do que está sendo proposto e exigido pela lei, né? Claro que aí a gente estaria falando de normas internas dos partidos políticos, mas a gente já tem conhecimento de alguns partidos que estão se movimentando nesse sentido, de buscar essas normativas, né, próprias. Já possuem algumas normas, mas também aprofundar mais nisso. E aí fica aqui a deixa sobre essa escolha, né, de candidatos que são, no mínimo, interessantes. Verdade, Bruna. E lembrando, né, aqui dois aspectos. Primeiro, sobre a questão do meme, inevitável, você me fez lembrar, um candidato nas eleições municipais aqui de Natal, ele pediu para incluir o nome da urna como sendo ninguém. E aí, na propaganda, ele dizia, já que ninguém faz nada, já que ninguém se importa, vote em ninguém, né? E aí era o número dele. Meu São Deus! essas curiosidades, né, que nós observamos aí Sim, no sim, melhor direito chamar de eleitoral. curiosidades mesmo. Mas vamos Para não lá, não dizer quero outra interromper, me coisa. desculpe. Isso. De fato, né, o programa de compliance, como até eu percebi que isso foi pontuado lá em alguns vídeos seus, ele parte de uma premissa, né, de um programa onde, inclusive, as autoridades ou as instâncias corporativas, né, no caso do empresarial ou das instituições públicas, elas devem dar o exemplo, elas devem, esse programa de preferência tem que vir de cima para baixo, né? Inclusive ali com canais de ouvidoria, né? Com canais para denúncia, né? Com regulamentos de processos éticos, né? E os partidos, inclusive, já têm nos seus estatutos ali as regras de fidelidade partidária, né? Que são ali, seriam muito úteis dentro de um programa de compliance para enquadrar aqueles chamados infiéis, né? Pois bem, seguindo aqui, nós vimos, portanto, essa concepção ampla de compliance eleitoral voltada para candidatos, para cidadãos e para partidos. Aí vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas, ainda antes ali em relação aos candidatos, né? Nós temos aí todo um período pré-campanha. Para quem não lembra, nós já tivemos uma maior liberdade, né? Já mais de uma eleição para trás, que a legislação vem permitindo, né? Desde que se transformou o tempo de campanha de 3 meses para 45 dias, acabou que a pré-campanha se deu mais liberdade, mas mesmo assim ainda havia necessidade do compliance orientar os candidatos quais são os limites dessa chamada pré-campanha, né? E aí também o momento onde vira a chave, começa a campanha, e até mesmo depois, se foi eleito ou não foi eleito, os compromissos, né, que aquele candidato deve, vamos dizer assim, exercer com prestações de contas, né, o chamado pós-campanha, né? Então, compliance eleitoral é muitíssimo importante para todas as fases em relação ao candidato, seja antes, durante e depois aí da campanha, tá? E lembrando, esse compliance, até nas suas ponderações iniciais, né, como se pode estabelecer esse compliance, né? Eu até diria que há uma, vamos dizer assim, uma dupla realidade muito clara, né? Na minha advocacia eleitoral, nas minhas aulas, nos congressos que a gente acaba participando, a gente percebe, de um lado, uma estrutura partidária de candidatos ainda arcaica, ainda, vamos dizer, analógica, né? E ainda muito tradicional, e outra estrutura mais moderna, mais profissionalizante da política e da forma de fazer política dentro dos partidos e também
em relação ao eleitor. Então, nós observamos essas duas pontas, digamos assim, desse mercado, vamos dizer, do direito eleitoral, onde há políticos que fazem a política à moda antiga, mas há partidos que estão já muito avançados na profissionalização, né? na busca por uma segurança, porque a partir do momento, fazendo aqui um paralelo, que uma empresa adota o seu programa de compliance, inclusive envolvendo os seus parceiros, os seus clientes, né? Dando aquela mensagem para o mercado que a empresa é uma empresa diferenciada, que, portanto, inclusive, ela tem mais segurança e mais competitividade, esta mesma ideia é transportada para os partidos políticos. Então, muitos deles estão enxergando isso, inclusive até não só no quesito da participação da mulher na política, não só atendendo o mínimo legal, mas estimulando de verdade e trazendo uma prioridade para o partido que essas mulheres, de fato, sejam eleitas, né, e acabem sendo protagonistas desse jogo eleitoral, né? Então, nós temos, sim, esses dois paralelos, né? E percebemos que o compliance eleitoral, como eu venho dizendo na minha exposição, é uma ferramenta porque corrige, porque previne, porque aponta soluções, porque dá credibilidade, né, ao partido e o candidato, a campanha que aplicou o compliance, ela dá maior credibilidade e dá um destaque, né? Eu diria até, Bruna, se nós pudéssemos comparar, né, ali uma espécie do selo de qualidade, um ISO 9001, né, um selo de qualidade, nós poderíamos chamar o compliance eleitoral de um já real selo de qualidade para campanhas e candidatos. E quem está enxergando isso já está colhendo os frutos nessa própria campanha que já está em curso. Tá? Então, eu acho que é importante fazer esse paralelo aí para vocês entenderem. Então, como eu ia dizendo, em relação também ao próximo tópico, sobre o compliance aplicado também não só a candidatos, mas aos partidos políticos, com diversas regras e novidades impostas, né? Para se ter uma ideia, como se muda a legislação eleitoral, no início do ano era obrigatório para se constituir um partido no município, toda uma burocracia que foi criada este ano para se registrar nos cartórios e vigorou por um tempo e depois não mais vigorou, ou seja, foi revogada. Então, essas idas e vindas, né, deixam atônitos, né, os dirigentes partidários, mas aquele compliance officer, né, aquele profissional que está atuando, seja advogado, seja contador, seja a equipe multidisciplinar, né, que desenvolve ali o compliance naquele partido, assim, semelhante ao que acontece nas empresas, certamente teve capacidade de apontar as soluções muito mais rápidas do que aqueles que não tinham esse tipo de consultoria, de assessoria. Né? Então, avançando aí um pouco mais, né, também a gente destaca o compliance para os cidadãos, como eu havia dito, a Justiça Eleitoral faz isso muito bem feito, né? Faz de uma maneira muito preventiva e estruturada. Então, vocês percebam como o Instituto ele vem ampliando. E até aqui faço um registro, embora não se tenha uma legislação específica de compliance eleitoral, há diversos projetos de lei, sim, já tramitando no Congresso Nacional, né? Além de, na prática, várias consultorias que já estão desenvolvendo, alguns partidos que, dentro dos seus próprios regulamentos externos, estão reestruturando para implementar o compliance. Então, o compliance não é nem o futuro. O compliance, como vocês já veem nas outras áreas, inclusive no empresarial, também no eleitoral, já é uma realidade. E aquele agente público, aquele partido, aquela empresa, enfim, aquele personagem que percebe essa importância e já está aplicando, ele está saindo na frente, né? Porque ele tem toda uma camada protetora, alguns chamam de blindagem, né? Uma blindagem jurídica extra, né? Que outros não têm. Eu até diria, Bruna, Larissa, quando numa disputa eleitoral, os ânimos se acirram muito, e há uma grande diferença entre aquele partido de campanha que aplica o compliance, porque ao ser demandado, ele já tem rapidamente as provas ou as defesas ali já produzidas, e as chances de ser absolvido são bem maiores do que aquele que não tem mais um diferencial competitivo, né? Por outro lado, também quando aquela campanha deseja atacar uma irregularidade do adversário, dentro do compliance que já vem sendo feito anteriormente, como é da natureza dele,
ele também tem chances de uma vitória judicial bem maiores daquele que não aplicam. Então, vejo que, de vários pontos de vista, o compliance, não só no eleitoral, mas também aplicado aos outros setores, traz um grande diferencial competitivo, né? E já é uma realidade em nosso país, em diversas áreas, como vocês, inclusive, vêm debatendo aí em várias oportunidades, né? Mas, seguindo aqui, nós podemos comentar ainda outros aspectos, né, em relação aos temas polêmicos, né? Certamente, vocês lá do direito empresarial devem ter se deparado com conflitos, né, polêmicos, e onde aparentemente não se tem uma solução já pronta, né? É preciso construir a solução. E nada melhor do que o compliance construir essas soluções dentro dessa perspectiva de planejamento anterior, correção, prevendo uma maior segurança jurídica, né? Então, seja para a empresa, seja para o partido candidato, o compliance é a medida certa para enfrentar essas polêmicas, essas inseguranças jurídicas. Até porque elas vão aparecer naturalmente no radar do compliance eleitoral antes que elas atinjam em cheio as empresas ou, no caso, o próprio sistema eleitoral, né, que é o que a gente está tratando aqui. Então, eles antecipam essas polêmicas, já discutem soluções, já provocam soluções nesse sentido. E aqui eu vou parar de novo para fazer uma provocação. Você que está nos assistindo aí, qual é a polêmica da sua cidade, né? Qual foi a discussão que saiu por vários dias aí nas redes sociais, né? No noticiário, qual foi a polêmica da sua cidade? Olha só que eu quero realmente ouvir aí o que aconteceu na cidade de vocês, porque é nessas polêmicas que o compliance vai propor soluções. Daniel, você ficou sem áudio. Tá me ouvindo? Eu ia aproveitar para, já que você chamou novamente para provocação, uma situação que me chamou muita atenção aqui em Goiânia, e aí entra também aquele ponto que a gente falou no início a respeito da participação da mulher na política. Nós tínhamos aqui em Goiânia uma candidata mulher, a professora Cristina, que tem um histórico de violência doméstica grande, o marido tacou ácido, né? O ex-marido tacou ácido nela, então ela tem uma história de superação incrível. E, assim, às vésperas do lançamento da candidatura dela, o PL, que era o partido dela, simplesmente voltou atrás, se decidiu não mais apoiá-la e apoiar um homem, que até então está aí entre primeira e segunda posição nas pesquisas, né? E aí, para devolver também a provocação, assim, como que você acha que o compliance poderia ter ajustado aí as condutas dos partidos nessa questão? Olha só, excelente pergunta, né? A gente pode até responder aqui em mais de um ponto de vista, né? Vamos dizer que, do ponto de vista do partido, se era o partido que estaria aplicando este compliance, né? Certamente que ele iria ter ali uma demanda interna, por exemplo, de requerer ao setor do compliance um parecer para avaliar os riscos, né, e dos questionamentos jurídicos que uma decisão dessa poderia ter do ponto de vista jurídico, né? Ou talvez até, quem sabe, se houvesse um cientista político, também apontar dentro das técnicas do compliance os riscos, os desgastes, né, as projeções dos desgastes políticos e os riscos jurídicos também. Agora, se do ponto de vista da mulher, da candidata que foi evidentemente preterida, né, indevidamente preterida, dentro desse compliance seriam estudadas ações, né, como do conjunto de técnicas do compliance, ações preventivas, né, e até ações já, vamos dizer, concretas, né, ações judiciais concretas. Então, ela poderia, dentro do compliance, avaliar, por exemplo, a realização de pesquisas eleitorais que a apontavam como uma preferida, né? Ela poderia usar as próprias estruturas recursais internas do partido, porque essa é uma matéria, preciso dizer, uma matéria chamada interna corporis, ela faz parte do âmbito do partido, e também nós temos que considerar o partido é uma pessoa jurídica complexa, ela tem instâncias municipais, estaduais e nacionais, e tem que obedecer a um estatuto, né? Se esse procedimento de exclusão da candidata tiver ferido
como me parece que feriu, pelo que você me disse, ela poderia demandar judicialmente, né, a legitimidade, ou então provocar uma chamada prévia eleitoral, que é para ter ali uma consulta, ou até mesmo no âmbito da convenção partidária, que é a escolha para valer, ela se municiar ali de outras filiadas, né, que iriam votá-la, trazer ali uma estratégia para promover o debate, né, e não só uma canetada de cima para baixo, como me parece ser o que aconteceu. Até porque a gente lembra aqui a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, né? O direito à filiação, à cidadania, à participação dentro do partido, a igualdade de chances, ela também deve ser respeitada, a Constituição também deve ser respeitada, ainda que no âmbito de uma relação privada. Pois bem, então seriam esses os caminhos que o compliance iria sugerir, né? Iriam sugerir pesquisas anteriores, iriam provocar instrumentos regulatórios dentro interna corpus, né? Ou seja, do estatuto do partido, iria recorrer nas instâncias administrativas do partido e, se não fosse suficiente, iria buscar as vias judiciais. Então, o compliance, seja por um lado ou por outro, ajudaria a dar mais segurança ou a viabilizar uma solução mais adequada para o caso, né? Só fazendo aí um último registro, né, que é exemplo do que aconteceu. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte, né, apenas eu estou dando um dado objetivo, não estou fazendo um juízo de valor, mas também houve um caso onde uma ex-governadora, né, não teve o direito de se candidatar à reeleição. Né? O próprio partido não deu a legenda a uma ex-governadora aqui no Rio Grande do Norte, o que, além disso, é um contrassenso com a história. Como eu disse ali nos bastidores, né, o Rio Grande do Norte tem essa história de vanguardismo das mulheres na política. Então, esse foi um momento que não foi um momento, sem dúvida nenhuma, que acrescentou a esse histórico, mas sim acabou trazendo esse questionamento, né? Mas eu espero que eu tenha respondido, tá? Eu tenha esclarecido aí um pouco. E aí vamos seguindo aqui com o tema e com as provocações também. Quando quiser, podem me chamar aí e fazer as intervenções, tá? Então, como eu dizia, também o compliance ele é muito útil, né, para enfrentar os temas polêmicos, né? E também fazendo aqui um parêntese, gente, vocês que são advogadas, né, advogados, vocês usam muito PJE, Processo Judicial Eletrônico, que praticamente já está consolidado em várias áreas, na área empresarial, né? Agora com home office ficou muito mais frequente, as audiências online, então isso é uma realidade bem sedimentada. Mas, pela primeira vez, foi aplicado o PJE numa eleição municipal, né? O PJE, o Processo Judicial Eletrônico, funcionou muito bem na eleição de 2018, na eleição geral. A quantidade de candidaturas eram bem menores comparadas à municipal, e olha só o que aconteceu. O sistema simplesmente não comportou a grande quantidade de demanda e de arquivos. Afinal de contas, nós tivemos muitos candidatos, inclusive com o fim das coligações nas proporcionais, então o partido tinha que lançar ali uma nominata de vereadores, não podia se aliar a um outro partido, só na majoritária, só para prefeito e vice. Isso causou uma grande quantidade de registro de candidatura e, na prática, o sistema teve falhas. Então, nós tínhamos um primeiro sistema chamado Candex, que cadastrávamos lá os candidatos, e esse sistema migrava as informações para o PJE, que nós conhecemos. Só que o que acontecia? Os documentos e informações não migravam, né? E muitas vezes só descobrimos isso quando quem não tinha o compliance eleitoral, quando, de fato, o Ministério Público já estava ali pedindo diligências ou até impugnando ali a candidatura daquele candidato. Então, veja que está sendo um teste também para os candidatos, os advogados, a todos, porque também apresentaram problemas de ordem técnica, que não era uma situação comum no direito eleitoral. Mas, de todo modo, os aperfeiçoamentos foram feitos e agora a coisa está melhorando, está andando de uma maneira um pouco melhor. Tá? Bom, na sequência aí, nós vamos ver também, como eu já havia anunciado, a importância desse diferencial na pré-campanha, na campanha e no pós-campanha. Na pré-campanha, porque, inclusive, houve muitas liminares no Brasil inteiro de pré-candidatos a vereador a prefeito se aproveitando da pandemia e querendo fazer a campanha antecipada, né? Então, era distribuindo álcool, distribuindo máscara, né? Era furando poço, era fazendo lives, né? Então, o Ministério Público, todo o Brasil acionou, né, e conseguiu diversas liminares, e o compliance eleitoral certamente teria evitado aí essas liminares e essas multas desnecessárias. O mesmo ocorre aí com a campanha e também com a pós-campanha,
fazendo um destaque aqui em relação à pós-campanha, que é a parte de prestação de contas. De novo, o nosso querido Rio Grande do Norte, né, teve um exemplo aqui de um político estadual que foi cassado, né, perdeu o seu mandato por um equívoco na prestação de contas. É isso mesmo, um deputado que, uma vez já eleito, exercendo aí já há bastante tempo o seu mandato, teve o seu mandato cassado por uma questão de pós-campanha, de prestação de contas, né? Então, o compliance, ele passa essa revisão, digamos assim, essa conformação, né, de partidos, de candidatos, né, do eleitor também, ao sistema eleitoral vigente, às jurisprudências, né, aos casos novos. E aí, de novo, né, lembrando aqui, eu acho que o direito eleitoral é um pouco campeão assim, dessa coisa da insegurança jurídica, das novidades, né? Para vocês terem uma ideia, a Justiça Eleitoral, na eleição passada, entendia que a prova de gravação, né, quando um candidato ia à casa do eleitor, esse eleitor gravava o candidato oferecendo ou dando dinheiro em troca de voto, essa prova era considerada ilícita, ilegal, não válida. E a jurisprudência do TSE evoluiu para entender que, no caso do direito eleitoral, e, portanto, para as eleições de 2020, essa prova pode ser considerada válida, olha só, e aliada com outras podem levar a uma cassação. Agora, imagine só o partido ou campanha que está desavisado deste pequeno detalhe, né? Que não há ali um compliance eleitoral orientando, prevenindo, corrigindo, né? Ensinando, né, o caminho certo e ali, evidentemente, evitando que os seus clientes caiam nessas armadilhas, mas de olho também nos adversários que eventualmente estejam caindo, né? E aí eu até já aproveito para perguntar aqui, já apareceram aí notícias de compra de voto na cidade de vocês, né? A chamada captação ilícita de votos, já saiu alguma denúncia ou está só no âmbito do fake news, né? Dos arrastões aí, da aglomeração, né? E aqui a gente teve, inclusive, caso de decreto do prefeito proibindo campanha eleitoral, que para nós que é do direito eleitoral é uma coisa assim absurda, né? É um direito do eleitor saber quais são as opções. Se você não conhece as opções, como é que você vai escolher bem? Você vai Exatamente. Aqui no estado de Goiás... do supermercado, só para concluir, você vai para a prateleira do supermercado, só tem um tipo de produto, né? Como é que você vai escolher? Né? Mas pode dizer, Bruno. Exatamente. Não, eu queria perguntar para o pessoal dos outros estados. Aqui em Goiás, esse ano ainda não tive notícia, mas eu posso estar desatualizada. Agora, nos anos eleitorais anteriores, eu ouvi dizer que isso acontece, especialmente no interior do estado, mas só ouvi dizer. Então, não sei, o pessoal dos outros estados tem algum caso já nesse ano ou algum caso emblemático de anos anteriores e que queira compartilhar conosco? O pessoal tá tímido, Daniel, tem certeza que tem nos outros estados. Nenhum estado ia passar ileso aqui, tem certeza. Não ouvi falar disso no meu estado, não, lá não tem. Daniel, eu presto assessoria criminal para um escritório eleitoralista aqui de Goiânia, eu faço a parte criminal deles relacionada às eleições, e até o momento a gente ainda não pegou nada nesse sentido, não. Assim, a gente ainda está muito na fase da injúria, da calúnia, ali nas queixas-crimes. Foi legal você ter falado isso. Inclusive tem um crime novo, olha só como é importante o compliance eleitoral, porque esse ano, na verdade, um novo, já faz cerca de um ano, mas que vai ser aplicado pela primeira vez, que era o crime de denunciação caluniosa com fins eleitorais. Nada mais é lá o 326, lá, 326A do Código Eleitoral, exatamente aquele que denuncia, né, alguma suposta irregularidade e faz instaurar um processo, um inquérito, mas depois se prova que ele sabia que aquilo era uma mentira. Então, ele pode ser alvo da investigação e punição deste crime, né? Então, de fato, você falou bem, né? Talvez aí nós possamos lembrar de mais casos aí na reta final, na última semana, né? No dia, né? Na véspera, na madrugada ali da eleição. Infelizmente é que isso acontece mais, né? Mas vamos lá, seguindo aqui, a gente já vai caminhando, vamos dizer assim, para o terço final aí da minha apresentação, para aí sim a gente poder debater com mais liberdade, né? E aqui, até Larissa, também eu já lembro
eu acho que pode ser algo estimulador para quem está participando. Nós vamos ter sorteio de livro, né? Vamos ter um sorteio de livro aí ao final do nosso encontro, né? O Instituto Novo Eleitoral, o professor Erval Sampaio, né? Vai disponibilizar aí um livro para sorteio, tá? E eu até aqui já coloco também, eu nem tinha combinado isso com você, tá, Bruna? Mas eu já coloco à disposição o sorteio do Instituto Novo Eleitoral do curso completo, né? De eleições 2020, onde tem lá dentro o meu curso sobre compliance eleitoral, tá? Então, olha aí, vamos participar, né? O pessoal, de tem muita repente, coisa ficou boa. feliz, abriu a câmera. É Abriu um isso aí. sorriso, todo mundo agora. Eu acho que você podia fazer esse sorteio só entre aqueles que participarem hoje, que Olha só, contribuírem. vocês é que mandam, né? Vocês é que Já mandam. ganhei, já Vamos ganhei. estimular a participação. E quem não quiser fazer a pergunta, a gente vai mandando no chat aí, que a gente vai daqui a Sim, perfeito, perfeito. Aí, de novo, o microfone do Daniel pouco. Tá me voltou. ouvindo, né? Agora sim, vamos lá. O pessoal me ligando aqui. Eu acabei fazendo do celular e celular do eleitoralista, é o marketing ligando. O marketing, que também tem que se submeter ao compliance eleitoral, ele é a queima-roupa, né? Eu quero agora, eu quero saber agora. Calma, deixa eu consultar. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, de fato, por essas considerações que já colocamos até aqui, já dá para perceber a importância que o compliance eleitoral tem para manter o que a Constituição prevê, que é o Estado Democrático de Direito, de fato, essa observância da soberania popular. Né? Então, de fato, o compliance é uma ferramenta de expansão desse direito fundamental, de elegibilidade, de cidadania, de escolher. Então, em último caso, eu diria que é uma espécie de energético, né, para a democracia brasileira. Sim, compliance eleitoral é um energético para a democracia brasileira porque ele tonifica, ele fortalece, ele colabora com a saúde dos principais personagens, que são exatamente o eleitor, os partidos políticos e os candidatos, né? Então, ainda mais em tempos onde a política, né, os candidatos são colocados muitas vezes em uma vala comum. E isso não é verdade. Nós temos realmente bons partidos, bons políticos, boas propostas, e o eleitor tem que estar atento para encontrar essas boas opções e principalmente sugestões viáveis, né, e não mirabolantes, como também aparecem por aí. Pois bem, na sequência, nós podemos aí destacar, eu coloquei algumas perguntas para o debate, vai ficar à disposição de vocês, mas, é claro, eu vou fazer aqui a minha fala final para a gente poder abrir para o debate, para fazer os sorteios, né, para ouvir o que está acontecendo aí com vocês, né, e até vocês podem colocar algumas questões relacionadas às empresas, né, também, como as empresas podem se comportar, ou até mesmo como as empresas podem também usar o compliance para evitar demandas eleitorais, porque podem acontecer em casos de doações irregulares de uma empresa, propagandas irregulares feitas por uma empresa, abuso do poder econômico de uma empresa. Então, olha só, vocês que acharam que eu ia falar só sobre eleição, não, estou falando aqui de atuação empresarial ligada ao direito eleitoral, que pode trazer ali complicações, sejam elas eleitorais, sejam elas criminais, né, para os sócios ali de algumas empresas, porque também elas podem, mesmo com o fim das doações empresariais, que ficou muito claro que era um sistema muito viciado, né, mesmo com o fim, as empresas ainda têm uma participação, né, uma participação muito relevante na campanha eleitoral, em especial os empresários, inclusive lembrando que muitos empresários são também candidatos, né? Ou até os próprios empresários, pessoas físicas, doadores também de campanhas eleitorais. Então, vejam, eu acho que a melhor forma de eu terminar essa minha fala é exatamente fazendo essa conexão do compliance eleitoral com o compliance empresarial, com a realidade empreendedora do país, do empreendedor, do empresário, que muitas vezes quer se candidatar. E é natural, vocês muitas vezes acompanham ali por longos anos uma empresa que, inclusive, vem se desenvolvendo muito e, de repente, aquele empresário deseja ser candidato, né? Então, como é que o seu compliance empresarial vai poder ajudar na campanha deste então empresário e agora candidato,
né, com compliance eleitoral, sem dúvida. Né? Então, eu gostaria, portanto, assim, de deixar essa reflexão, né, e essa constatação ao mesmo tempo de que, como o tema do compliance ainda tem muito a ser explorado, né, e como ele dialoga com outros ramos também, inclusive com o próprio direito empresarial. Tá? Então, gente, aqui eu já faço essa minha pausa aqui para começar a ouvir vocês, tá? Esperando que eu tenha conseguido aqui passar, pelo menos nesses poucos minutos aí. A gente não costuma cansar, né, vocês, né? Tem que ser uma fala rápida, muito mais como um pretexto para o que vem agora, o debate, né, para que a gente possa aí comentar. Eu gostaria realmente muito de ouvir cada um de vocês, né, de ouvir alguma coisa. Olha só, minha experiência na empresa que é tal, ou então ouvi hoje uma notícia sobre as eleições, gostaria que eu comentasse. Então, aí fica esse convite, tá? Luísa aí, tô vendo a Michelle aqui também, né? A Daniela, minha xará, né? Tudo bem? Então, já vou pedindo aí a Sulamara também, né? A Gisele. Vamos lá, gente. Vamos lá, Mariana. Vamos mandar aí as perguntas, Ana. Vamos mandar as perguntas agora e vamos também concorrer a esse curso bacana, né? Do Direito Eleitoral do Instituto Novo Eleitoral, que faz parte do livro aí do professor Eval, né? Que fala também do abuso de poder nas eleições. Muitas vezes abuso de poder feito por empresas, né? A gente sabe que esse abuso político, ou no caso econômico, uma empresa de grande porte, com muito recurso financeiro, pode definir uma campanha municipal de uma cidade do interior, por exemplo, ou até de grandes cidades também, a depender do recurso que for injetado. Né? Aqui até já fiz lembrar também, muito comum as campanhas eleitorais do interior aqui do Rio Grande do Norte serem definidas por poucos votos, né? A diferença ali de 5, de 10 votos, de 30 votos, então esse voto ele é realmente buscado ali com muita vontade por todos os personagens. Então é isso, fico aqui à disposição de vocês e vamos ao debate. Obrigada, professor Daniel, realmente foi excelente a sua exposição. E, bom, não vou falar senhor, porque você é muito novo, mas assim, você é muito didático, muito claro na sua fala. Eu confesso que eu quanto mais leio sobre o tema, mais eu percebo que preciso ler mais ainda e estudar mais. Mas eu queria saber, assim, e aí eu não quero atravessar ninguém, o pessoal pode perguntar em seguida, mas abrindo aqui a sessão de perguntas, eu queria perguntar, queria saber se você já acompanhou alguma efetiva adoção de medidas de compliance, por exemplo, no âmbito de um gabinete ou de um partido, se a gente tem se você tem alguma experiência ou sua ou de algum colega que você possa compartilhar, e de modo que para que a gente possa entender também um pouquinho mais como isso é feito, né? A gente consegue ter uma visão talvez um pouco mais clara quando a gente pensa em organizações privadas. Com um pouquinho de esforço, a gente consegue vislumbrar também em entidades públicas, mas eu queria que a gente conseguisse vislumbrar aqui, de repente, algum caso, alguma situação em que, se já não foi adotada, de repente está em fase de adoção, e aí não sei se a gente já tem alguma experiência aqui no Brasil que você possa compartilhar conosco. Se não, experiência sua, alguma que você tenha conhecimento. Claro, claro. Eu até daria, vamos considerar assim, 3 exemplos, tá? Um exemplo empresarial de uma colega minha, um exemplo na área pública, em relação ao município, e um exemplo tipicamente eleitoral para uma campanha eleitoral. Tá? Isso, especificamente na seara eleitoral, né? Porque, assim, na área privada, pública, nós todos aqui temos algum tipo de... Perfeito. Ou nós já trabalhamos, ou nós temos algum contato, mas é que, como eu disse no início do nosso observatório, hoje, para alguns, na área eleitoral, parece ainda... Poucos tiveram oportunidade, né?
de participar efetivamente de algum programa, de alguma ação, de algum projeto voltado para a adoção do compliance nesse setor. E aí eu queria saber se você pode compartilhar conosco, então, essa experiência, né, na Claro. área eleitoral. Olha só, Bruno. Então, falando de causa própria, digamos assim, nós tivemos a oportunidade de implementar a nível estadual em um partido aqui no Rio Grande do Norte, esse programa de compliance, aonde, no caso específico desse partido, onde foi feita uma verdadeira reestruturação dele, dentro desse planejamento, do caráter corretivo, foi implementado um cronograma de atividades, aí falando o que é o compliance partidário ou eleitoral, concretamente falando. Concretamente falando, ele foi por parte do seu presidente estadual, e aí a gente lembra sempre o exemplo de cima para baixo, né? Foi determinada a implantação dessas medidas corretivas em relação à regularização do próprio partido a nível estadual e, na sequência, dos principais diretórios, que são os municipais, né? O partido em cada município. E, a partir dali, foi feito um cronograma de correção, tanto da parte jurídica, para ter validade e, portanto, poder lançar candidatos, que é o que acabou acontecendo, e também a parte de prestação de contas, né, do partido, que é para justificar de onde veio os recursos recebidos, né, muitas contas, inclusive, que não estavam prestadas, isso foi feita uma correção, tanto a nível nacional como a nível municipal. Com relação à parte normativa, a pandemia acabou atrapalhando um pouco, né, porque a ideia era implementar um regulamento de compliance e tal, votado e tudo, mas as iniciativas basilares foram determinadas, né, as reuniões, as correções, os contadores também têm nos ajudado bastante, e todo esse trabalho que vinha sendo desenvolvido desde antes facilitou o ingresso, né, do processo extrajudicial eleitoral no processo judicial eleitoral, de formalização das candidaturas. Porque para viabilizar as candidaturas era necessário fazer essa regularização do partido. E aí, num segundo momento, nós passamos a fazer essa espécie de compliance dos candidatos também, que na prática, um dos pontos muito importantes é uma espécie de um checklist, né, dos requisitos legais que cada candidato tem que ter, inclusive com informações e documentos, e também a análise de proibições que ele não pode ter configurado, como, por exemplo, os afastamentos de cargos públicos, chamados de desincompatibilizações, eventuais problemas de ausência de quitação eleitoral, às vezes uma multa, bastava um parcelamento e aquilo era feito identificado, enfim, havia uma conformidade, né, era feita uma adequação tanto do partido como também dos candidatos a essa realidade. E um destaque especial para as mulheres, né? Eu diria até 2 destaques especiais para as mulheres e para os candidatos negros, né, ou pardos, né, porque nós tivemos essa novidade de última hora, diante de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que disse que tinha que dividir também igualmente para os negros, mas no primeiro momento não sequer disse como, né? Então, os partidos também provocaram o próprio ministro Lewandowski para que ele indicasse como fosse feito isso. Então, houveram muitas turbulências, né? Primeiro, não se sabia se tinha campanha esse ano. Era um primeiro ponto. Não sabia se tinha, não sabia como seria feito. Então, foi muito demandado o setor de compliance e a consultoria jurídica nesse sentido. E na prática, o que é que nós estamos pretendendo fazer ao final deste acompanhamento, né? Nós vamos fazer um parecer jurídico, e aí talvez isso seja algo que chame bastante a atenção de vocês, que eu fiz uma analogia no começo com o ISO 9001. Claro, nós não vamos fazer esse tipo de certificação, até porque não há uma instituição que certifique isso. Mas nós, dentro das prerrogativas da advocacia previstas no Estatuto, considerando inclusive a tabela da OAB que fala de valores mínimos para assessoria eleitoral, nós vamos propor um parecer, né, jurídico do compliance eleitoral, aonde esse parecer irá demonstrar que toda a metodologia foi aplicada nos partidos e também nos candidatos, e que ao final, juridicamente, ele foi aprovado. Então, é um parecer, o que é essa espécie de selo compliance eleitoral? É um parecer jurídico que nós vamos dar, informando que a metodologia do compliance foi aplicada e que foram apresentados os determinados resultados jurídicos em razão das correções e as conformações que foram feitas, né? Então, aqui o profissional do compliance na área eleitoral, que inclusive nada impede que ele migre em alguns setores ou trabalhe em parceria com advogados
advogados empresariais trabalham em parceria com os advogados eleitoralistas, como inclusive a Larissa já citou a parceria do criminal com o eleitoral, né? Nada impede que essa equipe multidisciplinar forneça esse parecer, né? Inclusive como um diferencial. Você, na sua cidade, aí que vocês estão falando, nós estamos falando aqui para todo o Brasil, você pode ser a primeira advogada ou a primeira banca de advogados que irá fornecer um primeiro parecer de compliance eleitoral para uma primeira candidata ou um partido. Que, inclusive, esse partido ou candidata poderá usar isso na sua campanha, dizendo, olha, nós somos, dentre os candidaturas a prefeito, nós somos o único partido que aplicamos o compliance. E o que é o compliance? E aí o marketing dá show explicando o que é isso, captando ali a atenção do eleitor, no caso do telespectador, e seria, dentro da minha palestra de hoje, que eu falei exatamente do compliance como diferencial competitivo, seria exatamente esse elemento diferenciador, né? E aí, um outro enfoque pode ser dado em relação às mulheres, né? O partido pode dizer, olha, nós não só fizemos a aplicação do recurso que a legislação nos obriga, o Supremo Tribunal Federal nos obrigou, mas nós estimulamos, nós conseguimos valorizar, de fato, essa candidatura, e o compliance identifica isso num parecer jurídico. Então, as possibilidades são muitas, né? E, embora que nas outras áreas ele já esteja muito desenvolvido, o compliance eleitoral ainda há muito terreno a ser explorado, né? E iniciativas como o New Compliance estimulam, né, cada vez mais as pessoas a aderirem, a debaterem, a promover algo que eu volto a dizer, já é uma realidade, mas quem está aplicando de início já se tem aí um grande diferencial, né? Nossos candidatos, por exemplo, outro efeito prático é que não foram impugnados, né? Não foram eventual informação que o sistema não conseguiu identificar, nós rapidamente corrigimos, não precisou ter diligências. Então, tudo isso gera competitividade. Opa, tá certo, muito obrigada. Eu fico extremamente feliz com a sua fala. A gente fica querendo assim trazer um pouquinho desse universo que nós já estamos acostumados, assim, especialmente nas organizações privadas, na maioria dos casos, né, do pessoal que se encontra aqui, trazer isso também para esse contexto que estamos vivendo agora. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma consideração, um comentário, fiquem à vontade. Alguém quer falar Bruna, alguma posso coisa? A Michelle está se Pode coçando falar? para perguntar ali, ó. Oi, Michele. Então, Daniel, primeiro, parabéns pela sua fala. Adoro seu nome, é o nome do meu filho, tá? Olha só. Daniel na Cova dos Leões. Não sei se foi esse o É isso motivo. mesmo, Deve exatamente. conhecer a história. Exato. A minha experiência com direito eleitoral não é tão ampla assim. Eu trabalhei num escritório e na campanha eleitoral federal e estadual do ano de 2010. Mas, na sequência, eu acabei virando advogada numa instituição financeira e hoje eu atuo ainda no compliance, mais focado para negociação dentro dessa instituição financeira. Mas aí, ouvindo você falar e lembrando daquele tumulto que é o período eleitoral, porque para quem está envolvido é um tumulto, os prazos são super exíguos, 24 o telefone horas. não para de tocar realmente 24 horas por dia, é assim na prática, né? Mas aí eu me lembrei de uma coisa, porque de 2010 para cá, muita coisa mudou. Sim. Muita coisa mudou, principalmente o cenário político brasileiro, né? E aí eu tive uma curiosidade que eu quero perguntar para você, se existe dos advogados que atuam com esse viés de compliance, uma resistência da própria equipe de campanha interna, para quem você está prestando seu serviço. E eu pergunto isso porque, veja, uma campanha eleitoral é uma disputa, né? É um campeonato e eles querem ganhar. E aí, quando você tem um funcionário dizendo esse talvez não seja o caminho ideal, eles querem que você torne aquele ato jurídico perfeito, mesmo não sendo tão perfeito assim. E às vezes o ato é perfeito, mas é imoral, é ilegal. E aí, como que funciona essa questão com os próprios membros da campanha? Outra coisa que me veio à cabeça quando você estava falando é o exemplo da Cambridge Analytica, né? Que foi o grande caso que explodiu recentemente, vamos dizer assim, porque o forte deles foi o British e a eleição eleitoral, né, passada dos Estados Unidos.
E o exemplo é exatamente isso. Veio um boom das fake news. A fake news nada mais é, na verdade, do que alguém dizendo para o mundo, olha, estão utilizando ferramentas ilegais para induzir a sociedade no seu voto, induzir o comportamento eleitoral daquela sociedade, né? Que foi o que aconteceu lá na Inglaterra, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, e a gente também viu isso em 2018 aqui no Brasil, né? Então, eu tenho essa curiosidade, como é que está hoje atuar no eleitoral, porque muita coisa mudou de 2010 para cá, internamente. Excelente pergunta, Michele. Obrigado mesmo. Olha só, primeira coisa que eu vou dizer para responder a tua primeira parte da pergunta é que o compliance, de uma maneira geral, não é para todo mundo, que eu acredito até que vocês já devem ter percebido isso em outras áreas, na área corporativa. Embora que, por regulamentação legal, imposição legal, isso torna obrigatório, mas nem sempre todas as instituições buscam ou se adaptam ou querem se submeter a um compliance eleitoral. A linha ética ou a linha de atuação lucrativa é uma outra, inclusive que o diga a bolha dos Estados Unidos, né, a crise que sucedeu, as falências, etc. E aqui no Brasil, a Lava Jato, a questão das doações às empresas, enfim, os escândalos que todos nós tivemos conhecimento, com as ressalvas, enfim, processuais que também conhecemos. Mas o que eu quero dizer é que na área eleitoral também esse pensamento é válido. O compliance eleitoral não é para todo partido, não é para todo candidato, não é para toda campanha, de fato, porque nem todo partido, campanha ou candidato deseja fazer a premissa de se submeter a uma conformidade. Nem todos, porque acreditam nessa, como eu disse ali no início, nós temos um bloco mais tradicional, uma forma antiga de fazer política, mas temos pensadores e mentes e partidos já se profissionalizando e já encarando isso, como eu disse há pouco, um diferencial competitivo e não como um problema. Então, na prática, como isso acontece? Né? O profissional do compliance officer no eleitoral, ele vai tentar adequar, ele tem esse grande desafio, que sempre foi um grande desafio, independente do compliance. O marketing e o jurídico muitas vezes não se entendem. O marketing quer voar, quer fazer tudo, e o jurídico é sempre segurando, olha, vai dar multa, vai dar cassação, se fizer isso vai dar problema, né? Vai botar tudo a perder. Então sempre houve esse embate. E com o compliance eleitoral, na minha realidade, eu vou falar da minha realidade, eu tenho uma formação muito, vamos dizer assim, conciliadora. Eu busco construir soluções, né? E sempre, por exemplo, eu estou aqui com você, mas eu estou vendo aqui no computador o Mark já mandando para eu analisar um vídeo, né? Então, muitas vezes, a versão que ele me manda não passa, mas eu digo, olha, tira o nome do opositor, porque aí você já impede dele requerer na justiça um direito de resposta. Você está falando de maneira geral, você não citou o nome dele. Aí já é uma adaptação, né? Esse símbolo oficial que está aparecendo atrás da prefeitura ou do estado, você também retira, porque a legislação proíbe. Então, nós vamos trabalhando, só que isso eles querem em 1 minuto, né? Ele está já me dando carão aqui, porque eu não mandei ainda a resposta. Eu disse que estava na live e não termino com nada essa live para dar a resposta a ele, mas ele já está me aguardando. Então, veja, de fato, há esse desafio de ordem prática, porque tem demandas partidárias ou certas formas de se comportar, sobretudo quando chega o final da campanha, a reta final, que vem para tudo ou nada, as pesquisas internas estão dando impacto técnico. E aí a coordenação de campanha cobra a todos, o marketing, por sua vez, estende ali a sua audácia, e às vezes isso pode passar com uma multa ou com algumas outras turbulências, um pedido de cassação que foi depois absolvido, ou por maioria de votos conseguiu a absolvição, mas isso pode também resultar em cassações. Então, todo projeto, todo investimento, por todo dado, foi por água abaixo por não ter sido observado. Então, foi excelente a sua pergunta, porque eu acho que faltou realmente deixar isso claro. O compliance eleitoral não é para todo mundo, né? Eu até lembro de um colega advogado, quando eu comecei a falar de compliance, um colega muito experiente aqui no Rio Grande do Norte, disse, Daniel, se eu for falar de compliance, meus clientes vão rir, não vão querer nem me ouvir, vão querer fazer o que eles querem. Eu disse, até pode ser alguns, mas essa realidade está mudando, sabemos nós que essa realidade está mudando, há um movimento das instituições de buscarem cada vez mais credibilidade, os grandes players do mercado financeiro, econômico, bancário fazem questão disso,
até os escândalos internacionais das Ilhas Caimã, da Suíça, enfim, há uma realidade mundial cobrando compliance, né? Então, essa é uma realidade já, uma exigência de mercado. E como toda exigência de mercado, quem não se adaptar primeiro vai ficar para trás. E é assim que eu penso, no direito eleitoral é um caminho sem volta. Os partidos que primeiro aplicarem em sua integralidade ou começarem a aplicar vão ter esse diferencial competitivo e talvez, Bruna, na próxima eleição, em 2022, quando, quem sabe, vocês me convidarem novamente, a gente já vai ter aí, quem sabe, muitos exemplos de partidos já aplicando compliance em sua integralidade, até porque é provável que a lei já chegue, uma lei mesmo, obrigando os partidos a fazer esse compliance. Então, eu acho que é assim que eu respondo, Michele, espero ter esclarecido, mas que a gente bate cabeça, como diz aqui no Nordeste, o marketing jurídico, a gente bate e parece que isso não vai terminar nunca. Perfeito, Daniel, eu espero também da mesma forma que seja assim. Michele, você quer fazer mais alguma consideração? Só agradecer a resposta. Obrigada, Daniel. Tá certo. Pessoal, a gente tem mais alguma pergunta? A gente tem um sorteio muito especial para fazer. Desculpa, 2 sorteios. Um que é do nosso livro, livro do Dr. Erval Sampaio. E também um sorteio de uma vaga no curso do Daniel de Direito Eleitoral. Poxa, que honra, né? Eu espero que a gente consiga... Bom, eu vou pedir então para o Daniel falar um número, escolher assim, não pode pensar muito. Um número de... Peraí, calma! Deixa eu explicar as regras do sorteio. Explica, eu tô afobada então. Só para finalizar, a Ana Carolina, minha xará, fez um comentário muito legal aqui no chat. Ela falou assim, ela gostou muito da reunião, falou que foi muito boa, que ela não tinha muito conhecimento sobre o assunto e hoje já saiu com um pouco mais de conhecimento, faz a gente refletir sobre, nessa situação que a gente está vivendo, né, da pandemia, formas positivas de escolher nossos representantes e ter uma maior observância em relação ao compliance. Então, achei que engrandece aí o nosso evento, o comentário da Ana. E para valorizar aí a nossa transparência, a gente decidiu fazer o sorteio, que inicialmente seria só do livro, mas agora é o livro e o curso que o Daniel ofereceu, para os presentes, para prestigiar quem permaneceu aqui até o final, assistindo todo o nosso evento, né? E para ser, assim, bem transparente, eu vou tirar um print screen da minha tela que está aqui, porque as telas variam entre cada um que está aqui, né? Elas não ficam na mesma ordem. E as carinhas que estão aqui de todos vocês vai participar de um sorteio e a lista dos participantes que está na minha lateral vai participar do segundo sorteio. Então, eu vou tirar o print, na sequência eu mando no chat, que aí vocês podem conferir o resultado. Nós somos 17 participantes, o Daniel não vai concorrer. Daniel, então, para começar, o que você prefere começar, com livro ou com curso? Vamos começar com o livro do Ervalzinho, como a gente chama ele aqui, Abuso do Poder nas Eleições. Então tá, eu vou começar com o livro. Então a gente vai pegar a lista dos participantes aqui na lateral. Você pode escolher um número entre 1 a 17. Só que nesse caso, você é o número 5. Então não vale o número 5. Então o número já está escolhido. É o número 15, né? Dia de hoje, dia do professor. A Rosane Oliveira, que foi a ganhadora. E a Rosane é a nossa mais nova associada. Olha aí, entrou com o pé direito. O primeiro evento dela acabou de entrar e já entrou ganhando aí um livro de presente. Parabéns, Rosane. Parabéns, Rosane. Muito obrigado. Nossa, que honra. Gente, que máximo. Eu, se fosse você, eu jogava na loteria hoje, tá, Rosane? Nossa Senhora, mais do que depressa. É o dia, hoje é o dia. Tá certo. E para o nosso segundo sorteio, curso, então,
Também são 17 números, mas aqui na tela você está na posição número 3, Daniel. Então você tem que escolher um número entre 1 a 17 que não seja o 3. Ok. Número 8. A Gisele ganhou. Aqui na minha tela ela está em 8ª posição e ganhou o curso aí do Daniel. Parabéns, Valeu. Gisele. Parabéns, Gisele. Ai, obrigada. Estava querendo muito o curso. Legal. Depois Presentão, hein? Gisele. dá um joinha e conta Obrigada, as meninas fiquei aí bem como feliz. é que foi. Que presentão, Gisele, muito bacana. Nossa, Daniel, obrigada, viu, por ofertar aí tanto para o nosso instituto, para os nossos associados. Eu fico super feliz. Obrigada novamente pela sua presença. Ana Ferrari, nós temos mais algum aviso? A Gisele e a Rosane, a gente vai entrar em contato com elas, né? A equipe deve falar com elas. E eu mando os dados. Isso, a Ana já mandou o print da tela. Isso, bom demais. Para que não haja discussão. Já está sendo auditado aí, né? Já. Pode auditar, galera. É isso. Eu pego o contato com as meninas e a gente organiza com o Daniel e fecha direitinho aí o envio do livro e os dados para o curso. Isso. O curso é tranquilo, a gente manda um bônus, um código, ela entra já em breve, já consegue acessar. E o livro é só o tempo de chegar. Aí depois manda uma foto lá, hein? Pelo menos marca a gente lá no Instagram do Novo Eleitoral, que aliás é o maior do Brasil, tá? Fazendo aqui o Com certeza. Aliás, o Instagram é Novo Eleitoral, que é do Instituto. @Novo Eleitoral. Isso, e tem também o seu, né, Daniel? Isso, que é o @Prof. Daniel Monteiro. @Prof. Daniel Monteiro. Pronto, é isso. Pessoal, o próximo encontro do Observatório da Integridade está marcado para o dia 19 de novembro. A gente vai aguardar também a participação de vocês, sempre com um tema muito relevante, sempre trazendo convidados que agregam, que enriquecem a nossa noite. Hoje foi uma grande satisfação ter o Daniel aqui conosco. Daniel, parabéns, feliz dia do professor. Você merece realmente aplausos, hoje foi demais. Obrigado. Muito obrigada. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Fica aqui o nosso convite. Você falou que faria parte do NIL, então agora vai ter que cumprir. A gente vai ficar assim, ó, atrás. Pode mandar, me diga onde é que eu assino aí, o que é que eu faço para entrar, que já estou dentro, já estou dentro. Pois é, vai ser um prazer ter você conosco, viu? Muito obrigada. Pessoal, eu me despeço aqui de todos vocês. Nos vemos no nosso próximo encontro. O Instituto continua atuante todos os dias. Se precisarem de algo, continuem acompanhando o nosso site, o nosso perfil no Instagram com novidades. Na próxima semana temos mais eventos e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Daniel está convidado não só a fazer parte do Instituto, mas também a fazer parte e acompanhar os nossos próximos eventos, tá bom? Será um prazer. É isso, pessoal. Muito obrigada. Um abraço para todos vocês. Nos vemos na próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até.